E aí, meus parceiros, tudo certo? Aqui é o Júnior e hoje estamos aqui para mais um WJ Review, quadro este que a gente faz reviews de mangás, né? Resenhas, análises, troitos e outros termos que você queira utilizar, né? No podcast da vez vai ser sobre Azumanga Daioh. Mas antes de contar os detalhes dessa história, os membros que estão aqui, que no caso são o Gabiço. E aí, pessoal, como é que vocês estão? E finalmente comentar um mangá, o melhor mangá do mundo, né? Finalmente, vamos comentar isso. Estamos aqui com o Ogart. Beleza, vamos aí encontrar o primeiro mangá bom que existe, né? O primeiro que teve registro, vamos ver aí o que ele fez pra ter essa façanha aí. E também estamos aqui com o Hobbes. E aí, gente, tranquilo? Falar de um mangá, o Mandagayo, né, que eu amo, tem a edição física e, mano, foi a primeira vez que eu assisti um anime de 24 episódios no YouTube, cara. Nossa, minha qualidade toda fodida, mas... Cara, eu amo Azumanga Daioh, me divirto, mano, lembrando das piadas, dos personagens, cara. Eu amo Azumanga Daioh, é meu mangá de favorito de comédia. Acho que nenhum vai chegar perto do que é Azumanga Daioh. Verdade, lançado aqui no Brasil pela New Pop. Quem tiver interesse pode ir na descrição aí. Caso o preço seja bom ou você se interesse pela obra, pode ir lá comprar, né? Enfim, Azumanga Daioh, lançado entre janeiro de 99 até março de 2002 na revista Dengeki Daioh. Revista essa que é conhecida pelo próprio Azumanga Daioh, né? Porque Azumanga Daioh é uma obra famosa, mas também conhecida por Yagakimi, vulgo YHT no Kimi ni Naru, aquele de romance lésbico, Gunslinger Girl, que não é muito famoso, mas eu quero destacar Gunslinger Girl, tá? E além desses mangás, também tá sendo lançado nesse momento aqui, julho de 2024, momento de gravação, o Yotsubato, que também é que no caso é do Azuma Kyohiko. E eu acho uma curiosidade de boa de se falar que o mangá é Azumanga Daioh, né? E o autor é Azuma Kyohiko. Ou seja, o nome do mangá é literalmente Mangá de Azuma na Daioh. Tacando agora propriamente a sinopse sobre Azumanga Daioh. Cara, a sinopse é basicamente garotas fofas fazendo coisas fofas. Esse gênero que muita gente chama de moe. Ai, mas moe é outra coisa. Realmente vai mais além do que isso, mas moe no Ocidente acabou se tornando sinônimo disso. Azumanga Daioh é o primeiro mangá que simboliza todo esse movimento que veio depois de Yonkoma, de garotas fofas. Aí vem o Sketchbook, A-Channel, Yu Yu Shiki, Lucky Star, aí vai voando um monte de nomes assim. E eu queria só tacar dois comentários aqui sobre o porquê que eu acho Azumanga Daioh um mangá interessante de se ler, de ser um mangá interessante para se recomendar em relação a Yonkomas, porque eu sei que tem muita gente que não tem interesse nesse tipo de obra, porque é um mangá quadrinizado de uma maneira padrão, então meio que dificilmente vai ter algo que vai além em relação à arte, em relação à brincadeira, em relação aos quadros, etc. Essa ideia de ser um mangá muito focado em comédia, que no geral não me atrai, mas eu queria só tacar dois motivos que eu acho interessante de se recomendar esse mangá, quero ver se vocês concordam comigo, que é basicamente muito do que veio do moe depois, principalmente, acabou sendo diretamente influenciado por Azumanga. Eu digo no sentido de, óbvio que, sei lá, já tem mais de 20 anos essa história, então óbvio que foi moldada, teve outras coisas que moldaram esse tipo de gênero e podem ter mudado um pouco o como vai ser trabalhado, pode ter meio que conceito de desconstrução do gênero também, etc. Eu acho que quando tu vê os arquétipos que são utilizados nesse tipo de história, muitas vezes tu consegue ver que o pacote de personagens acaba sendo o pacote de personagens que a Azumanga usa, sabe? Sempre tem meio que uma menina que é mais nova do que a média. A garota que é estrangeira e que não sabe muito como se lida com a situação e tal. Apesar de que a Osaka, mesmo dentro do próprio arquétipo que ela entra, eu acho ela meio diferente, mas... Mano, a Osaka é muito foda, cara. Ela é única, tipo... Mano, acho que dificilmente eu vi, tipo, a Osaka em outro mangá, tá ligado? A Osaka é muito única, cara. A análise intrínseca de humor, né? A maneira como a Azumanga faz a punchline com os personagens é muito, tipo, você conhece o personagem, então você ri só porque você já sabe como vai acontecer, como a situação vai se desenrolar. E como qualquer diálogo entre dois personagens pode ocasionar no fim do mundo, né? O efeito Urusei Yatsura, que eu chamo. Exato, meio que o quão armagedônico, se existir esse termo, acaba sendo um mangá muitas vezes, né? Não é necessariamente todo mangá de moe que tu vai ver vai ter todos esses estereótipos, mas tu consegue ver que possivelmente esse tipo de personagem foi tirado daqui, sabe? Então, né, dá pra ver que o Azumanga meio que é o começo de toda essa era, então é meio que interessante tu ver como
vai se desenvolvendo a partir disso em relação ao gênero, né? E outro motivo, que é o que o Gart mencionou um pouco sobre comédia, que eu vou complementar um pouco aqui, que ele é um yonkomá, que eu acho interessante de se iniciar na mídia, porque ele tem muita piada que não necessita de texto, até porque, como a gente sabe que Yonkomá, por exemplo, o volume de Yonkomá é 160 páginas, pelo menos no padrão Azumanga Daioh, são 8 quadros, 2 blocos de 4 quadros, normalmente com texto em cada quadro. Isso acaba sendo uma leitura muito... não em relação à quantidade de texto, sabe? Em quantidade de diálogos que você vai acabar lendo na história. Então, para muita gente, isso pode ser um empecilho. Mas no caso de Azumanga Daioh, tem muita piada que tu consegue ver que é só... que é meio que ele tem um pouco do uso do silêncio, que ele tem o uso da própria imagem pra fazer. Se a gente for lembrar daquele conceito do Kisho Tenketsu, que acaba sendo um quadro que se repete e um não tem um balão enquanto o outro tem, pra meio que formar o desenvolvimento da situação. O desenvolvimento cômico é feito a partir da própria arte, em vez de tu se focar nos textos pra tu desenvolver a piada, entendeu? Uhum. Isso é outra coisa isso é mais em relação ao Acidente, que ele tem pouca piada que você necessita de conhecimento em relação à comida, ou elas terem feito algumas viagens em templos, alguma coisa assim que precisa de algum conhecimento prévio, mas no geral é muita piada em relação a situações que acabam sendo, entre aspas, mais universais, sabe? É que esses personagens, eles representam muito situações, pra acontecer situações que é pra gente se relacionar, né? Mas pra gente ter certeza que por causa desses personagens exagerados estarem na história, a coisa sempre vai pra um lado mais engraçado, né? O lado que a coisa vai exagerar a um ponto surreal. Exato. Tem outro aspecto também que eu acho que esse mangá não se torna tão cansativo, mas aí eu tô fazendo uma comparação mais com outros yonkomás que foram lançados até antes e depois, que é o capítulo de Yonkomá, ele tem 12 páginas, que é, no caso desse mangá, mas meio que cada 4 quadros acaba sendo um mini capítulo dentro de um capítulo, né? Tem muito aquela coisa de tu tentar construir um capítulo enorme a partir dos mini capítulos. Acaba sendo um pouco truncada a história no sentido de o cara tá construindo uma piada maior em 12 páginas, só que a cada página ele tem que lançar 2 piadas, 2 construções de piadas, 2 Kisho Tenketsu de piada. Aí isso pode ser um pouco cansativo com o tempo, porque tu tá entendendo a construção da piada maior, só que eles sempre tem que ficar atacando pílulas de piada pra você, sabe? Entendo bem esse sentimento. Uma coisa que eu acho que me incomoda no geral em mangá que tem esse lado mais humorístico é que eles sempre fazem eles sempre jogam uma gag meio do nada, assim, porque cabe, porque tem que ter, né? É pra isso que existem as gags dos personagens, né? Pra gastar o humor, às vezes, nessas coisas. Só que no caso de Azumanga Daioh, eu dou mais crédito, porque tem vários capítulos que tu nota na leitura do mangá, que é ele tem uma situação, tal situação tá ocorrendo em tal ambiente, aí, sei lá, 4 piadas, 4 sequências de 4 quadros é o suficiente. Não é o capítulo inteiro se passando só numa ambientação, só em uma piada sendo formada. Não, tu consegue ver que tem vários momentos desse mangá que, sei lá, uma página já seria, entre aspas, um capítulo per si, sabe? Nesse aspecto é isso que eu queria falar, o que eu acho interessante do Azumanga Daioh no geral, o porquê que eu acho interessante de se ler um mangá. E agora eu queria falar do elenco propriamente, né? Que, né, como é um mangá de comédia episódica, a gente não meio que tem a passagem de tempo, óbvio, se a pessoa quiser dizer também, dá pra dizer que é um coming of age exagerado, assim. Se você quiser dizer, assim, também aquele final emocionante delas todas se formando, aquela página dupla, assim. Você sente a jornada terminando. Eu posso também dizer que é um mangá que, por ser 4 volumes, não acaba no momento que tem que acabar mesmo. 3 anos do período escolar, 4 volumes, mais ou menos 800 páginas, pô, acabou o show, gostei da jornada, valeu a pena, entende? Pô, mas eu queria mais, no fundo. Porque acho que tem esse limite de você se apegar muito aos personagens, sabe? É que é aquela coisa, pra mim, mangá de comédia desses, né, que ele precisa se repetir pra funcionar a sua dinâmica. Quando ele é muito longo, de fato, te dá a sensação de que ele terminou longe demais, né? Ele enrolou demais. Mas quando o mangá ele termina pra mim na hora que antes que as piadas acabassem,
Pra mim é quando dá a sensação de que poderia continuar um pouco mais, né? Mas eu acho que o autor já deu o que tinha que dar, infelizmente. E se for usar um exemplo de um mangá que, em relação ao gênero Yonkoma Moe, que ficou famoso, que eu acho que, óbvio que, sei lá, tu pode citar um Hidamari Sketch como uma coisa interessante que foi famosa também, mas o grande sucessor de Azumanga Daioh dá pra dizer que é Luckstar, de alguma forma. E Luckstar, eu gosto de Luckstar, tá? Mas eu não sei pra quem sabe aqui, porque o anime de Luckstar termina quando elas se formam, só que o mangá de Luckstar, ele continua. Então, meio que continua com elas na faculdade. Só que como cada uma vai pra uma faculdade diferente, elas não se juntam muito, entendeu? Aí, com isso, o autor teve a ideia de botar o outro grupo de personagens que tem no mangá, que é o grupo do... É da prima da Konata, que é aquele grupo das meninas mais jovens, assim, que tem, que é meio que as meninas que estavam no primeiro ano. O mangá mudou de foco pra continuar a história, entendeu? Então, meio que, pra mim, é aquela coisa, podia ter... É que nem esse daqui, o Azumanga Daioh terminar no terceiro ano, tá bom. Se o Azuma quisesse construir uma história depois, com outros personagens nessa mesma escola, com as mesmas professoras, professores, eu não reclamaria, só que... Pra mim, eu não queria que fosse o volume 5 de Azumanga Daioh, entendeu? Enfim, agora, mesmo que tenha a sequência de eventos, não é um mangá episódico, então não tem por que a gente ficar focando em história. Então vamos falar do que importa, que acaba sendo o elenco, que acaba sendo os personagens desse mangá. Mihama, tio, vulgo, menina de 11 anos do mangá, rica, inteligente e foda. Cara, eu amo a dinâmica dela de ser a personagem, uma personagem que claramente não era pra estar nessa história, né? No sentido de ter 11 anos. Só que uma foda também é o contraste de que aquela pessoa acaba sendo muitas vezes a pessoa mais sensata desse mangá, né? O tanto de gente nessa turma que é bitolada, ela acaba tacando muito aquela impressão de ser uma personagem que acaba sendo mais velha do que ela é, por questão dela ser uma pessoa responsável, ou aquela coisa dela preparar o próprio almoço, etc. Isso é muito foda, cara. Mano, ela planeja certinho. Ela acorda, faz o café da manhã, vai pra escola e volta e passeia com o cachorro todos os dias. É legal que ela passeia em cima do cachorro, mano. É um cavalo pra ela. Muito bom, cara. Ela sendo uma menininha, ou mesmo que ela tenha essa responsabilidade dela que vai sendo mostrada em relação ao mangá, eu gosto também do outro ponto que o Azuma dá nessa história, que ele tem que deixar claro às vezes que ela é uma criança. Foi quando a Tomo ganhou dela em relação à educação física. Aí na matéria seguinte, sei lá, em inglês, a Tio tirou 10 enquanto a Tomo tirou 3. Aí a Tio começa a brigar com ela, assim, de eu mostrar a língua, etc. Mas o meu momento favorito da tia é quando ela se veste de pinguim e a professora empurra ela. Ela não consegue levantar, cara. É simplesmente intancável, mano. Eu acho que às vezes o autor confia nela pra, tipo, ser tipo o Shinpachi do Gintama, que é a voz que diz como é que as coisas estão, como as coisas não são normais, né? Só que eu acho que de vez em quando as mangas só desiste de ter um personagem que faz isso, porque todo mundo fica muito esquisito, fica esquisito demais e não sem volta, totalmente. O que eu acho que, pra mim, é o que funciona mais, assim, eu gosto quando é menos dito, assim. Exato. Que até acaba Você sente mais do que precisa ler a história, né? Tem outro personagem que acaba envolvendo a Tio, que acaba envolvendo o ciclo da Tio, que é o pai, né? Mano, até hoje eu pergunto, aquela porra é o pai mesmo, mano? Eu tô maluco, cara. Antigamente, quando eu não conhecia nada de Azumanga Daioh, eu pensava que aquilo era Deus, cara. Era o Deus daquele mundo. Mas eu acho que talvez, assim, eu tenho a teoria. Mano, é tudo culpa da Sakai que fez isso na cabeça da Tio, cara. Até ela acha que aquele gato estranho é o pai dela. Não, mas a minha cena favorita do pai é a qual Osaka, cara. Não tem como, cara. Aquele diálogo é histórico, cara. Simplesmente o gato chegando, hello everyone, tá ligado? Tipo, marca gerações. Hello everyone, oh my god. E tem também aquela cena muito foda, que é o que tá tendo o aniversário da Tio, e eu não vou lembrar quem, mas alguém dá, é a Sakaki olha e diz assim, pai? Ela, pai? Até tipo ficar na dúvida, falando, como assim? Passando aqui pro personagem que acaba... Óbvio que o elenco de personagens, eu gosto muito do personagem de Azumanga Daioh, mas eu acho que é o personagem que, quando você pensa em Azumanga, acaba sendo a cara do mangá, que é a Kasuga Ayumu, vulgo Osaka. Ela é introduzida no mangá como Kasuga Ayumu, né? Uhum. E ela não começa com esse apelido na história. O apelido que ela recebe
acontece dentro da história e acaba sendo o nome dela até o fim. Só acho legal essa coisa de não ser só, ela tem um sotaque de Kansai e pronto, ela é Osaka. Ela é a Osaka, ela é o município, ela é Osaka. Exato. Esse apelido acontece só porque a Tomo esquece o nome dela e fala assim, eita, é a Osaka, né? Porque é de sotaque de Kansai. É o quê? Aí pronto, Osaka até o fim. Aquele quadro também de quando elas vão ir pro próximo ano da faculdade não, do ensino médio pra trocar de turma, não sei o que. A Osaka fala assim, macho, cadê meu nome, não sei o que. Aí alguém aponta assim, ei, não é aquele teu nome ali, Osaka? Cara, a graça principal da Osaka acaba sendo que, cara, ela é uma cabeça de vento excepcional, né, cara? É muito, cara. Nossa senhora. Mano, as minhas pessoas falam da sua quando ela fala, eu não vou dormir. Enquanto ela fala, não vou dormir, ela já tá dormindo, tá ligado? Porque é o sonho dela. Não, e também tem umas partes dela com a tio, cara, que ela tira aqueles lacinhos, a tio. Não, aquela ameaça. Se ela tira aqueles bagulho da tio, a tio morre. Porque é muito bom, porque ela sempre tem que fazer uma nova. O autor ele tem que pensar uma nova camada de burrice com essa personagem. Tipo, não, tem uma burrice, tá? Não, vai. Um tipo de burrice que o personagem faz porque é de boa, né? Erro comum. Mas não, ela tem que transcender essa burrice e fazer. E ir a um novo patamar de não pensou em nada na ocasião. É isso que eu acho legal da Osaka. Não, e também tem uma parte favorita que ela, tipo, acho que eu não lembro qual que é o segundo, terceiro ano que elas estão lá, tipo, na casa de praia da tio. Ela falou, ela acaba de acordar, fala, vai acordar o povo. Ela ia pegar uma panela. Ela pega uma faca, ela quase pegou na professora, mano. É o que eu mencionei aqui, o Gart acabou mencionando também em relação a tio, mas eu acho que acaba envolvendo a maioria dos personagens desse mangá, que é a coisa do... Óbvio que eles têm um estereótipo, um arquétipo que vai ser seguido até o final, mas eu gosto muito da coisa que o Azuma faz de... Em momentos específicos, o personagem, ele acaba indo além do que ele é propriamente. Por exemplo, tem um momento da Osaka que é quando... Acho que é quando vai ter o feriado de Natal e não sei o que, e todas elas se juntam pra... Alguém pergunta assim, ei, vocês vão fazer o que no Natal? Bora sair, não sei o que. Aí a Osaka fala assim, nossa, ninguém daqui namora, né? Impressionante. Jogar as amigas pra merda de graça. E tem um outro momento também que é sei lá, que por exemplo, alguém tira uma nota baixa do grupo delas, aí a Osaka fala assim, nossa, mas você é burra, né? Não que a Osaka seja muita coisa, né? Porque sempre ela vai estar, tipo, tem aquela. Acho que é no segundo ano que tem a tríade das burras, tá ligado? Que sempre, tipo, tira 40. Mas aí tem ela soma e dá a nota maior que 100, tá ligado? Ela chama a tio de burra e aí a tia fica brava com elas, tá ligado? Exatamente. Avançando aqui. Tá aqui no tomo, a menina de cabelo curto. Ela acaba sendo, de alguma forma, uma personagem irritante, mas quando você para, ela acaba sendo, de todo esse grupo, ela acaba sendo o agente do caos dessa porra, né, cara? Ela acaba fudendo qualquer situação, né, cara? Pô, um momento muito mágico é quando vai ter aquela maratona lá e ela arranca na frente de todo mundo e 5 minutos depois ela já tá em último já, porque ela gastou toda a energia dela. Ou tem a outra também, que eles estão indo pra casa da tio de novo, ela pega simplesmente joga a chave lá no matar, a pessoa fica meia hora pra achar a chave. Ela quer jogar a chave de volta depois e todo mundo segura ela. Cara, eu acho isso impressionante que ela acaba sendo de alguma forma uma cabeça de vento, mas ela, que nem tu falou, né, da tríade das burras, né? Só que ela acaba sendo a personagem que faz com que toda a situação acabe se tornando mais escrachada. A Osaka, ela acaba sendo lenta. Só que a Tomo, ela tem energia pra cacete, até porque, né, ela é boa em esporte, acaba sendo sei lá, ela só tira nota boa em educação física, tá ligado? Então ela é uma pessoa enérgica, não sei o quê. Toda vez ela acaba chamando a Koyomi de gorda, sempre que possível, assim, ela chama ela de gorda ou a... Mas é mais muito de graça, a Koyomi tem, tipo, até um corpo normal, ela fala, não, gorda, tá ligado? Tipo, de graça, assim. Ou fica falando que a tio é criança demais, sempre, assim. Ela acaba provocando todo mundo, né, cara? Por isso que eu aprecio ela, assim. O mangá sempre vai além por causa dela, né? Uhum. Continuando aqui, a Mizuhara Koyomi, que é a que eu mencionei, né? A mulher que em teoria é pra ser a mais normal, né? Porque mesmo que a tio seja a responsável, ela tem 11 anos, né? Então a Koyomi em teoria é pra ser centrada, a inteligente, a pessoa que é a pessoa chata, entre aspas, chata do grupo, né? Mesmo assim, nesse sentido, o Azuma ainda sempre dá alguma coisa pros personagens, então ela sempre tem conflito de ser gorda. Cara, aquela viagem que elas fazem viagem escolar que elas fazem, aí ela diz assim, não, eu tenho que emagrecer, não sei o que. Aí ela olha o buffet e manda assim, foda-se. Ela come tudo que aparece na frente e foda-se. Ela acaba sendo o
o contraponto nessa história, no sentido de você não é uma personagem normal nessa história, ela é que acaba se irritando mais em relação ao que todo mundo acaba fazendo na história, sabe? Por exemplo, a coisa da Tomo ser agente do caos e a Koyoma acaba sendo o contraponto de ser a pessoa que fica gritando com ela, que fica com raiva. Pô, eu lembro também daqueles quadros que é quando a Koyoma ela só tá sentada conversando de boa, ela se desequilibra na cadeira e aparece a Tomo e começa a rir dela, diz assim, nossa, você quase caiu, sabe? Esse tipo de situação, assim. Ela é uma personagem que não acaba sendo, no geral, eu acredito que não acaba sendo a personagem favorita de todo mundo, mas eu acredito que seja uma personagem que é importante pra história, pra ter esse contraponto, pra assim, em alguns momentos até o meio que o leitor na história, sabe? E tu pensar assim, não, essa situação tá muito louca mesmo. E ela que acaba sendo a voz. Continuando aqui, a Sakaki. Minha favorita. Que acaba tendo a dicotomia de ser uma pessoa centrada, muitas vezes fria, não sei o quê. E do outro lado ser uma pessoa fofa e totalmente medrosa também, né? Aquele capítulo que tem uma barata na sala, ela grita mais alto que todo mundo. Eu gosto da sinceridade da Sakaki, velho. Acho que geralmente isso só se mostra quando ela tá realmente sozinha, sabe? Seja com um gato, que se mostra mais afetuosa, mas os gatos não colaboram com ela. Acho que só o Maia, né? Que são os momentos mais fofos com ela. O Tadakit também, né? A primeira vez que ela se encontra com um cachorro da tio, aí ela passa a mão, aí 3 quadros depois ela fica passando a mão e a tia fala assim, a gente tem que ir pra casa, assim, a casa é ali, sabe? A casa. Tem a casa, e a gente tem que ir lá na casa, sabe? Ah, a Sakaki quer ficar o dia inteiro lá fazendo carinho no cachorro, mano. Poxa, ela é muito eu, velho. E eu gosto dela também porque ela acaba tendo um desenvolvimento silencioso por todo o mangá, sabe? Porque no começo, mesmo que ela sempre tem essa personalidade dela, que é tem esses dois lados que ela tem, por ela estar meio que familiarizando com todo mundo, ela se enturmando, sendo parte desse grupo de personagens, tu consegue ver que ela, mesmo que ela ainda seja um pouco mais tímida, não sei o quê, um pouco mais introvertida, ela acaba tendo seus momentos que se soltam. Sei lá, todo o arco que acaba tendo com Maia no final dela dela querer cuidar do gato, proteger o gato e as outras apoiando junto, sabe? Eu gosto que, tipo, ela realmente, ela sempre passa essa aura mais séria, né? A todo momento. Só que, eu não sei se é por ser alta ou pelo olhar, mas eu sempre gosto do contraste, sabe? Porque mesmo que ela se destaque um pouco mais, ela sempre mantém essa fofura por dentro. E muito foda também quando ela consegue o Maia, né? Que ela pega uma espécie de extinção, basicamente. Aí o veterinário diz assim, ele não é um gato tigre, não sei o quê. Ele é mestiço. Ah, tá, ele é mestiço. Tá bom, então, tá. Era só jogar no Google pra ver se o gato tava em extinção ou não, tá ligado? Mas o médico só aceitou e falou, vai, cuida do gato aí. Avançando aqui, tem também a Kagura, que é a outra atlética. Eu acho interessante o que o autor acaba fazendo na história, que ela é uma personagem que ela, no começo é secundária, no primeiro ano ela apareceu lá naquele confronto de grupos que tinha lá o evento esportivo lá da escola, não sei o quê. A SEC, né, do Japão, por assim dizer, né, a Semana Esportiva Cultural. Mas o autor, eu gosto da ideia de tu introduzir mais personagens na história de uma forma natural, assim. Até que o jeito que ela foi introduzida também faz total sentido, que é aquela coisa do conceito de escola japonesa, de todo ano tem o seu grupo, tem a sua turma que acaba mudando, trocando de turma, etc, né? Cara, eu gosto dela, ela forma uma boa dupla com a Tomo, principalmente para as duas serem atléticas, mas eu acho que ela forma uma dupla melhor ainda com a Sakaki, né? Que ela só atrapalha a vida da Sakaki, né? Ah, mano, as partes do gato, a Sakaki quer fazer carinho, a Kagura vem e espanta todos os gatos, cara. A Sakaki, não, eu queria fazer carinho no bichinho. Como é que a Sakaki é uma personagem, então, pra mim, tão, tipo... Que normalmente as gags dela são sozinhas, né? Que pra mim, as melhores interações sempre tem a ver com ela, né? Porque sempre é algo meio inusitado. Tem também aquele capítulo lá que que tem eu acho que ela pega a anotação da Sakaki no caderno e tinha um monte de desenho de gato, assim. A Kagura bota um tapa-olho, um gancho, uma espada, assim, um bigode no gato, e a Sakaki fica muito puta. Mas assim, a Kagura, ela acaba sendo meio que uma outra Tomo, só que com umas diferençazinhas, então acho que por ela ter sido introduzida na história com o tempo e não ser desde o começo, eu acho mais interessante isso. Mas enfim...
A gente falou do corpo discente principal, né? Agora indo pro corpo docente principal. Tanizaki Yukari, que é a professora de inglês. Aí você fala que a Tomi é a agente do caos, cara. Ela é a agente do caos do mangá, cara. Ela causa todos os problemas assim, mano. Moleque, ela deu um trauma pra tio, cara. Tio lembra de carro. Não, por favor, pare. O velhinho, o sinal. Meu Deus. E é muito foda também o comentário lá no... Quando elas chegam lá na casa de praia. Ela chega no final assim, vale, o espelho do carro tava fechado, não esqueci de ligar, como é que pode? Esse seria o maior problema, tá ligado? Depois no mangá, que é na viagem do segundo ano, que ela contrata um motorista pra garantir todo mundo, assim. E aí o cara fala assim, pô, esse carro bonito, novo, né? Deixa eu dar uma volta. E a tio empurra ela, só pra não entrar no carro. Não, eu também gosto muito das partes quando ela fala com o estrangeiro, tá ligado? Tipo, tá ela e a Minamo, tá ligado? Aí ela fala, não, é que as professoras... Aí, tipo, elas estão conversando e você vai embora. Aí a Minamo pergunta, por que você falou? Ah, não, que os professores daqui são burros, tá ligado? De graça, assim, cara. Outro muito foda também, que quando tem o outro gringo lá, ela chega, vai tentar conversar, ela depois sai correndo e diz assim, corre também. O que foi? Não, é que ele não fala inglês, aí fala alemão. Mas por que tem que correr, pelo amor de Deus? É que a Tom acaba sendo a agente do caos em relação ao grupo de alunos, né? Só que a Yukari acaba sendo mais agente do caos porque ela, em teoria, é uma professora, né? Uma pessoa mais velha, estudada. De maturidade ela não tem mesmo. Não tem nada ela não é um adulto decente no final das contas, né? Ela sendo acordada pela mãe todo dia pra ir pro trabalho. Não, aí depois ela chega lá todo dia atrasado, só que depois a menina pegou um carro, ela nunca mais chega atrasada. Tem uma parte que o diretor fala, pô, você nunca mais chegou atrasada, né? Por causa que a menina não tem cidade de carro, ela fica toda orgulhosa, tá ligado? Nem ela acorda no horário. Quem deve olhar de fora deve pensar que, pô, é uma adulta muito responsável mesmo. Tem uma parte daquela, não, o salário vai cair hoje, vai, bora beber. Tem outro momento muito bom também, que é quando ela tá conversando com as alunas, aí o diretor chega e diz assim, ei, o que você tá fazendo? Não, a gente tá fofocando sobre os alunos, não sei o quê. Ah, isso não é coisa que professora deve fazer, não sei o quê. Aí o diretor sai, aí o professor fala assim, vocês viram, esse diretor é chato, né? Concordo, é chato ele. Depois dessa releitura que eu fiz com essa mãe, ela vem meu personagem favorito, cara. Toda vez que ela passa, eu dou risada, cara. Além da Yukari, outra professora importante é a Kurosawa, a professora de educação física responsável, bom exemplo, finalmente o adulto que preste nessa história, exceto quando ela faz merda, né? Tipo, naquele episódio, naquele capítulo que ela fica bêbada na casa de praia e começa a falar de todas as experiências dela na vida. Não, aí depois, tipo, chega no outro dia, ela acordou. Eu não falei nada, não, pô. Aí a tio pergunta, o que é isso? Aí ela, professora, meu Deus, quem ensinou isso? Aí o cara fala, foi você, pô. Ela não pode beber, cara. E é muito foda, assim, não, não, a Yukari não pode beber, não sei o que ela bebe, é pior do que a Yukari. Eu acho engraçado que, tipo, ela é uma professora, só que ela não tem cara de ser professora, cara. Eu consigo encarar a Yukari e ser professora, só que ela não consigo, cara. Professora. Porque quando eu falo de educação física, você não imagina, sei lá, uma pessoa mais, por exemplo, mais malhada, mais corpuda. Assim, não no sentido. Assim, no sentido muito mais de academia, sabe? E ter um físico realmente musculoso. Eu sempre fico com essa imaginação, velho. Então, sempre que eu me deparo com a Kurosawa é muito, sei lá, esquisito pra mim. Ela acaba tendo a mesma função da Koyomi, só que em relação só que ela é mais velha, adulta, não sei o quê. Que a coisa dela ser meio que o ponto de bom senso nesse mangá. A Minamo, ela é o contraponto claro da Yukari, sabe? Então, como as piadas vão envolvendo sempre elas duas, tu acaba tendo uma afeição maior por elas, sabe? Eu quero só mencionar outro momento da Minamo de volta, lá quando ela fica bêbada, que é quando que a Osaka fica vidrada com a conversa, não sei o que, aí eu pergunto, ei, o que vocês estão falando? Aí ela manda um silêncio, aí fica olhando de novo. Uma parte eu também gosto dela, quando elas estão, tipo, nesses negócios de estudar, tipo, na casa da tia, ela não... Aí o pessoal, sabe essa coisa de matemática? Ela fala, putz, na escola eu sabia, tá ligado? Aí depois ela pega uma hora que ela faz baixadinha, joga, tipo, derruba açúcar em cima da lição, depois ela fica no cantinho, tá ligado? A tio tenta animar mais e fala, por favor, não, só vai estudar, por favor. Eu lembrei outro momento muito foda envolvendo a Yukari e a Minamo também, que é quando a Yukari diz assim, não, o dia tá lindo, não sei o que, eu tô cansada, vai, bora todo mundo fazer aula na piscina, vai.
Ela bota um biquíni e a menina me diz, o que você tá fazendo aí? Não, tô ensinando aqui, tô fazendo aula aqui na piscina, né? Não posso não? Não pode? Muito foda. Aí citando aqui alguns personagens mais secundários da história, a gente já falou do pai, do Maia, da Kit-san, etc. Uma aluna que tem que mencionar que aparece de vez em quando é a Kaori, né? Que é aquela menina assim, que é apaixonada pela Sakaki. E é muito foda quando eles vão pro segundo ano. Quando elas vão pro segundo ano, e alguém pergunta assim, o que aconteceu com a Kaori? Eu tô no pior professor da escola, né? Assim, ela é bem secundária, assim, eu não tenho muito o que comentar dela, não, assim, só... Mas eu acho que tem que mencionar porque ela tem diversos momentos na história, assim. Ela serve bastante pra Sakaki, assim. A Sakaki é introduzida pra gente sobre um ponto de vista parecido com o que ela tem sobre a Sakaki e tal. Exato. A Sakaki ser muito foda, pra acabar sendo a pessoa que se admira na história, né? Só que a Kagura virou uma personagem mais presente na história, então... As dinâmicas com a Kagura são mais interessantes, né? Sim. Eu diria que a Sakaki é ok, depois fica, sei lá. Eu não diria que ela é irritante, só que ela é um pouco esquecível mesmo. Não tem muito o que fazer pra ela. Ela é só uma stalker apaixonada, sabe? A Kaori, tu diz, né? Eita, confunde aqui. E do corpo docente, o professor Kimura, que é o professor excêntrico, entre aspas, que é a pior pessoa desse mangá, melhor pessoa desse mangá, né? Porque Mano, sempre quando ele aparece, cara, é muito estranho, cara. Nossa, cara. Não sei, é que ele aparece. Nossa, cara, é muito estranho, mas tem aquele. Ele tem namoro. Ele é casado, cara. Ele tem filho, mano. E a esposa dele é muito foda, assim. A esposa dele parece a Osaka, assim, parece outra cabeça de vento, né? A esposa do Kimura é a Osaka adulta, cara. A Osaka daquele jeito ali. Quando crescer. Nossa, esse é o adulto que eu quero ser quando crescer, velho. E aquela cena que joga uma latinha e bate a cabeça no poste, sabe? Muito foda. Só que eu digo que ele é a melhor pessoa, porque ele é a pior pessoa desse mangá. Só que ainda assim ele acaba sendo às vezes a melhor pessoa desse mangá, porque quando tá no ano novo, assim, todo mundo no templo lá, não sei o que, ele doa 10 mil ienes e fala assim, o meu desejo... Aí tu pensa assim, pô, o desejo dele é pegar uma colegial, né? Porque é o que acaba sendo a piada em todo o mangá dele, né? O meu desejo é a paz mundial. Aí todo mundo se espantando, o que é isso? O que você tá falando? Pô, o que eu iria pedir mais? Tô pedindo o que importa, né? Outro momento bom também é quando a Yukari não vai doar pros caras que estão precisando de ajuda, não sei o quê. Aí o Kimura doa, aí todo mundo diz, ué, por que tu doou? Ué, eu sou um adulto que ganha um salário, é o mínimo que eu posso fazer, né? Retribuir um pouco do que eu tenho com os outros, né? Ele é muito estranho, só que, sei lá, cara, é um tipo de estranho que eu gosto dele, sabe? Eu gosto de ver esse cara sempre sendo julgado de outra forma. Porque todo mundo já é consciente do que ele quer. A gente meio que dá uma limpa no elenco de personagens aqui. Vocês têm alguma cena que vocês queiram citar que a gente esqueceu aqui pra fechar o podcast? Eu quero falar aquela cena da Osaka chegando na América, falando, América ia... Aí chega várias tias e fala, hello! Que vira, mano, é meme até hoje. Ah, e também tem mano, que uma coisa que me deu até hoje, que é aquele meme, né, caipirinha, que é a Tomo dançando e tem uma música caipirinha, tipo, de fundo, tá ligado? Que é muito... Nossa senhora, cara. Mano, esse meme é muito, tipo, de anos 2000, tá ligado? Que viraliza até hoje, cara. Ele não é só do caipirinha, uou, nananana. Mano, eu não sei quem fez, mas, caralho, uma música brasileira com as Mangadayo juntou e fez sucesso, tá ligado? Mas isso é coisa de Nico Douga, na época, assim. Fez 1 bilhão de coisas, aqueles... que a gente chama de YouTube Poop Music Video, mas não era esse termo que usava no Japão, né? Aquelas coisas tipo Barusu of Mikosu. Deve surgir dos Chan lá do Japão, né? Pô, tem outro momento que eu lembrei aqui, que é na festival escolar. Muito foda quando vai ter a corrida, assim, todo mundo se esforçando muito, não sei o quê. Aí o Kari perde o passo pra Minamo e ela fala assim, eu não vou deixar você ganhar, não sei o que. Ela se joga na Minamo, assim, e ela perde o campeonato, ela perde a corrida por culpa dela, só. E é muito massa também, que meio que tá tendo todo esse desenvolvimento desse festival escolar pra ver essa tensão de, nossa, quem é que vai ganhar a competição, não sei o que. Ou tá todo mundo muito focado, não sei o que. É a pessoa que é a adulta da situação, destrói tudo. E é isso só, sabe? Grande mangá, cara. É, um mangá que marcou a época, tá ligado? Porque isso marcou o Japão, igual o Júnior falou no começo do podcast, que, tipo, meio que revolucionou os mangá moe, porque tem muita coisa que se baseia aqui. E todo mundo que lê o mangá, tipo, não entende porque ri, mas começa a ler o mangá e ri, tá ligado? Porque esse mangá é mágico. Muito difícil, tipo,
você lê o mangá, tipo, você não gostar dele, tá ligado? Porque tem muito personagem carismático, muitas cenas que vai lembrar até hoje, tá ligado? Eu até ia dar uma força aqui, né, sobre um ponto antigo do Júnior, que ele falou que é um Yokoma que é muito fácil de ler, e até mesmo fala em japonês também, sabe? Porque, tipo, ele não é uma leitura tão pesada assim, se você lê no japonês, porque achei todos os mangás do autor são até bem leves e até serve de um bom estudo pra japonês, sabe? Você aprende, assim, você não vai aprender tudo, mas certas palavras ou certas piadas, você consegue pegar, sabe? O entendimento de palavras. Falam que Yotsubato, tipo, você quer começar a aprender a ler mangá em japonês, Yotsubato é uma boa entrada. Acho que essa manga dela também deve ser uma boa. Eu diria, e como o Jean falou, né, eu diria que esse preconceito com o Yokomon também precisa acabar. Até porque, tipo, tem muito mangá muito mangá gay que se esforça muito, né, nesse formato. E é o que eu aprecio muito de ver. Que, tipo, tanto os mangá da Yo pode abrir portas pra muitos outros mangá que brincam com esse tipo de formato. Tipo, Shimeji Simulator, que outro mangá que eu gosto. E que também tenta brincar com o formato de Yokoma também. Então, tipo, as mangá dela pode ser realmente uma porta de entrada pra muitas coisas. Exato. E também que Yonkoma, ou Yokoma, ele acaba sendo um gênero narrativo, né? Porque ele é meio que né? Eu não sei se isso é um termo que daria pra se falar assim, mas é um gênero estrutural, por assim dizer, porque o que importa é essa sequência de 4 quadros. Então, mesmo que, né, por ser meio que o desenvolvimento, em teoria vai ter o início, desenvolvimento, clímax e fim, sempre, né, porque são 4 quadros, as histórias podem ir além da comédia, né, podendo ser da comédia episódica per si, pode tentar contar histórias maiores ou contar histórias com temas mais sérios, mas acaba sendo que o que a gente vê mais no Ocidente em relação à adaptação ou publicação em Brasil, Estados Unidos, em outros países ocidentais, acaba sendo mais essa coisa que envolve comédia, que envolve omoe. É isso o podcast. Esse podcast eu fico feliz que é pra mim, tá? Porque é o tipo de mangá que eu gosto muito de moe. E eu fico feliz a gente ter conseguido tirar uma oportunidade boa para falar de uma obra assim, né? Enfim, Gabiço, saudações finais. Bom, cara, eu até preciso falar que foi muito divertido revisar essa obra novamente, porque, tipo, Azuma é um tipo de obra que sempre me cativou, desde que eu procurava, tipo, qualquer coisa na internet. E, tipo, os personagens, a Sakaki... Cara, acho que Azuma é aquele mangá que você olha pra ele marca os anos 2000, sabe? Ele é realmente um marco pra mangá de Yokoma e também pra muito do público da época, do que eles gostavam. Então, eu diria que é até um mangá importante pra você ler, sabe? Por favor, sempre dê uma chance pra Azuma da Yo, é um mangá divertido. E aqui no Brasil também, se você quiser comprar também, eu vou achar, né? Enfim, apenas espalhe a palavra de Azuma da Yo. Eu acho que acaba sendo, óbvio que esse termo é exagerado, mas continuando o que tu falou, acaba sendo, que nem foi mencionado no início do podcast por mim mesmo, mas poderia até dizer que é um mangá essencial, no sentido de que é um mangá, a porta de entrada interessante para toda um gênero, toda uma forma de se contar, de se fazer mangás, né? Gart? Eu li Azumanga Daioh, assim, cara, eu me lembro muito bem, porque eu fui numa viagem por uma semana, assim, eu lia de pouco em pouco, sempre quando eu tinha um pouco de tempo, porque era curtinho, né? Você lê rapidinho, você dá um tempinho ali pra esperar alguma coisa na fila, você tira do bolso, lê um capítulo. Pra mim foi algo muito gostoso. Eu reli aqui, né? Relembrei das piadas, ri de novo, né? Confirmei o quanto que eu gosto. E eu acho ele muito, muito legal como ele... Como mesmo ele não sendo wow, revolucionário, eu acho que a base dele foi quem cimentou a fórmula que se tem nos Yonkomas hoje em dia, as mangás de comédia, os arquétipos de personagem. Mas ainda assim eu sinto que a essência de Azumanga permanece sendo simples e engraçado o suficiente. Vejo vocês no próximo. Muito obrigado pela oportunidade. Falou! Hobbes? Eu fico muito feliz por falar... Não é a primeira vez que a gente cita Azumanga Daioh no Level também, porque a gente deve ter citado, mas uma coisa, tipo, focada em Azumanga Daioh. É a primeira vez, eu fico muito feliz, que é o meu mangá de comédia favorito. Acho que é o primeiro Yonkoma que eu li, mas é um dos únicos que eu li até o final, porque é o que acabou, né? Cara, Azumanga Daioh me marca até hoje, piadas, memes que eu vi no Twitter e Instagram, eu falo, pô, Azumanga Daioh, tá ligado? Que faz referência até hoje, que o povo lembra, gosta.
pós-Mandalorian é histórico e fico muito feliz por fazer esse podcast. É isso, gente. Até mais e se cuida aí. E é isso, tá tudo aí na descrição para você conferir as redes sociais de todos os membros, as redes sociais do WJBPC, aí Apoia-se, Orelo, PicPay, etc, canal de cortes. É isso, porque é isso, né? Muito obrigado, falou! Uou!